A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Gostaria de compartilhar com os amados o texto de 1 Coríntios que diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para se queimar ou ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. O amor se alegra com a O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O verso 11 diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Uma coisa que o amor faz na vida de todo cristão, de todo homem, toda mulher que crê no Senhor, é trazer a maturidade. A palavra do Senhor diz que Deus, ele é amor. Deus é. Ele não vai ser, ele é amor, ele será amor, ele é sempre amor. O maior exemplo que nós temos na palavra se chama Jesus. Jesus, ele é a manifestação do amor de Deus, de como o amor de Deus funciona. João nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, uma vida eterna. Deus amou de tal, uma maneira tão imensurável, tão incapaz de se pronunciar, que ele deu a vida, ele amou tanto que ele deu, ele se doou. Essa é a forma do amor, esse é o exemplo de amor, o amor que se doa, que como nós lemos aqui em 1 Coríntios, que ele não busca seus interesses. Interessante que ele começa dando ênfase, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele vai repetindo isso, ele compara o natural com o espiritual. O natural, ainda que eu fale a língua dos homens, ou seja, que eu seja um poliglota, que entenda, que consiga falar vários idiomas, ainda que eu fale a língua dos anjos, ou seja, seja uma pessoa que entenda do reino de Deus, que entenda das coisas espirituais, que entenda o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Se não tiver amor, se não for por amor, se não for para a glória de Deus, é só barulho, é só conhecimento, mais nada, não vai surtir efeito algum, não vai ter resultado. O amor, ele traz resultado, o amor, ele como vou pegar aqui algumas anotações que eu fiz, só pegando aqui do nosso dicionário, bem brevemente, ele fala assim: o amor é paciente, paciente é que espera com calma. Não é o fato de ter sangue de barata, não, é a pessoa que age com calma, que sabe esperar, espera com calma, espera crendo que Deus ele vai suprir cada uma das necessidades, espera crendo que Deus vai trazer a solução. Ele é benigno. A palavra benigno não é apenas contrário de maligno, mas benigno é gentil, é bondoso. E isso tudo são características de Deus. Deus ele não apenas ama, ele é o próprio amor. E andar em amor é expressar para aqueles que não conhecem a Deus o que é amor. A palavra do Senhor diz que nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. O amor ele é benigno, ele é gentil, ele é bondoso. Ele não arde em ciúmes. Arder em ciúmes aqui é ser possessivo, obsessivo, ser inseguro. O amor não é inseguro, é só olhar para Jesus. Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Tudo que Jesus fazia, ele fazia com convicção, ele não achava, ele fazia porque sabia o que o Pai queria que ele fizesse. O amor não se ufana, ou seja, ufanar não é ser não orgulhoso, não é ser vaidoso, excessivo. Ele não é soberbo, ou seja, ele não é arrogante, ele não é altivo. O Provérbios fala que a soberba procede à ruína. Provérbios 16, 18 fala que a soberba precede a ruína.
Ele não procura os próprios interesses, é quando a minha vontade tem que sobressair a vontade dos outros. E é o que nós lemos ali no finalzinho, né? Que quando ele era menino, falava como menino, pensava como menino. O amor, ele não é infantil. O amor, ele olha a necessidade do próximo, ele não busca apenas a sua vontade. Não é fazer apenas a minha vontade. Não é inconveniente, ou seja, ele não é impróprio, ele não é importuno, não é inadequado. Jesus, ele não era inadequado, ele não era importuno. O nosso modelo, vou me repetir aqui, eu acho que muitas vezes, o nosso modelo, ele deve ser Jesus. Devemos olhar para Jesus. Nós olhamos hoje a vida, olhamos as circunstâncias, olhamos para como as coisas têm sido feitas. Vou falar aqui no nosso país, no Brasil e também no mundo. Nós vemos a justiça, parece que o correto é o errado e o errado é o certo. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias essas coisas aconteceriam. O que cabe a nós fazermos como homens e mulheres de Deus? É o que o Senhor nos ensinou. Orai por vossas autoridades. Orai por aqueles que vos perseguem. Abençoeis e não amaldiçoeis, é o que diz a palavra do Senhor. Nós, como homens e mulheres de Deus, temos que entender que há uma luta e que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, como está escrito lá em Efésios no capítulo 6. E o nosso dever como homens e mulheres de Deus, como servos do Senhor, é andar em amor, demonstrar que Deus é amor. Quando Jesus foi esbofeteado, foi açoitado, ele não acusou, ele simplesmente olhava com aquele olhar de amor e no final ele fala: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Estevão também, da mesma forma, estava sendo apedrejado, ele fala: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ser cristão, amados, é demonstrar o amor de Deus, é ser servo. Como cidadãos, nós temos que termos atitudes e tomarmos ações, mas como servos de Deus, como homens, ministros, ministras do Senhor, nosso dever é demonstrar o amor e o caráter de Deus. Amém? O amor, ele não se exaspera, ele não irrita, não se irrita muito, não aborrecer ou provocar aborrecimento em extremo. Ele não se ressente do mal, ou seja, ele não sente novamente, né? Aquilo não causa dor. E se algo que fizeram, te magoaram, aconteceu com você, te chatearam, tem te causado dor, libere o perdão, perdoa, como diz lá quando o Senhor estava ensinando os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha-nos o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. É forte, né? Como diz alguns amigos cristãos. Assim como nós perdoamos, perdoa-nos também. Porque nós somos perdoados, amados, de uma vida longe do Senhor, de uma eternidade, melhor dizendo, longe do Senhor. Nós somos perdoados para termos uma eternidade com o Senhor. Se não fosse o perdão dele, passaremos uma eternidade longe do Senhor. Mas o perdão dele nos alcançou, nos salvou, nos santificou. E da mesma forma temos que perdoar, temos que sermos perdoadores, aqueles que amam e fala: meu querido, eu te perdoo, eu perdoo, eu sou filho, eu sou filho de Deus e como filho eu tenho que fazer aquilo que meu pai me manda fazer, ele me manda perdoar. Amém, meu amado, minha amada. E essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração, que ele possa nos mostrar, né, cada dia mais aquilo que ele tem para nós, aquilo que ele tem para as nossas vidas. E só para terminar aqui, ele fala: não se alegra com a injustiça, ou seja, injustiça aqui pode ser também sinônimo de pecado, né? Não se alegra com o pecado. Uma coisa que todo cristão deve fazer é quando vem algum pensamento que causa tristeza, que causa amargura, deve ser pronunciado. Da mesma forma que Jesus ele deu a oportunidade para Pedro, por 3 vezes Pedro o negou, e por 3 vezes Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, eu te amo. Jesus olha novamente para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. E terceira vez Jesus olha e fala: Pedro, tu me amas? Pedro fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Então que nós também possamos estar fazendo isso todos os dias. Senhor, tu sabes que te amo, tu sabes que o teu amor está em mim. E tu sabes que somos falhos e sabes também que precisa da tua ajuda, do teu fortalecimento.
Não se alegrar com a injustiça, não se alegrar com aquilo que é errado, não deixar aquilo criar raiz, entrar e criar morada em nossos corações. Ele regozija-se com a verdade. O que é regozijar com a verdade? É quando ouvimos a palavra, ficamos com ela. Quando ouvimos aquilo que Deus tem para nós, ficamos com isso que Ele tem para nós. Quando ouvimos aquilo que devemos andar em amor, isso tem que alegrar o meu e o seu coração. Quando ouvimos que Ele nos amou e que nós, como filhos amados, devemos ser parecidos com o nosso Pai, isso tem que alegrar o nosso coração. Quando a palavra do Senhor diz, orai por aquele que vos persegue, orai por aqueles que vos maldizem, abençoei, não amaldiçoeis, isso tem que alegrar o nosso coração. Porque Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, né, assumindo a forma de homem e sendo obediente até a morte e morte de cruz. E que a nossa alegria deve estar em fazer a vontade do nosso Pai, a vontade do nosso Pai, que andemos em amor, que pratiquemos o amor, não apenas em palavras, mas demonstrando como filhos amados. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, te dê um dia de paz, um dia de alegria, te dê sabedoria para administrar aquilo que Ele tem colocado em tuas mãos e sabedoria para tomar decisões certas. Amém, meus amados? Deus abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus.